A gente definiu o conceito de espaço vetorial, mas vamos tratar dois exemplos particulares, que são os espaços bi e tridimensionais, nos quais a gente pode visualizar alguns dos conceitos que foram introduzidos na teoria geral de espaços vetoriais. Então, os vetores podem ser representados como segmentos de reta orientados como flechas nos espaços bi e tridimensionais. Tá? Podríamos representar um vetor dessa forma, tá? Como um segmento orientado, tá? Um segmento no qual estamos descrevendo o sentido no qual estamos percorrendo o vetor. A direção e o sentido da flecha especificam a direção e o sentido do vetor, tá? Aqui a direção seria essencialmente essa reta, o sentido é o sentido no qual estamos percorrendo esse segmento de reta, e o comprimento da flecha descreve a magnitude, o que vamos chamar norma do vetor. Tá, dois vetores que têm a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento são equivalentes. E, de fato, vamos considerar esses vetores como sendo iguais de agora em diante. Por exemplo, se a gente tem esse vetor aqui e esse vetor aqui, tá? Esses vetores têm o mesmo comprimento, a mesma direção e o mesmo sentido, porque vocês podem trasladar o primeiro para obter exatamente o segundo. Então, para a gente, esses vetores vão ser essencialmente o mesmo. Vocês podem perceber que aqui vamos ter no primeiro segmento um ponto inicial e um ponto final, para o segundo, um ponto inicial e um ponto final, que são distintos do ponto inicial e do ponto final do primeiro vetor, tá? E que o segundo vetor é obtido considerando o primeiro e trasladando ele para que os pontos P e P' coincidam, tá? Então, esse conceito também vai ser interessante, o conceito de ponto inicial e ponto final de um vetor. Não está unicamente determinado, porque a gente pode trasladar o vetor e aí o ponto inicial e o ponto final mudam, tá? Mas o vetor não muda. Como eu falei, vetores trasladados são considerados de agora em diante como vetores iguais. Tá. Então, tem alguns vetores que são especiais. Por exemplo, o vetor nulo é um vetor cujos pontos inicial e final coincidem. Tá? É um vetor que tem comprimento zero. É um segmento, tá? No qual a gente só está considerando um ponto. Tá? Um ponto. Tá. É um segmento em que o ponto inicial e o ponto final são o mesmo, é um segmento de comprimento zero. Esse segmento de comprimento zero vai representar o vetor nulo geometricamente. Dado um vetor U, tá? Podemos considerar aqui um vetor U. Podemos considerar também o vetor menos U. E o vetor menos U vai ser simplesmente o vetor que tem o mesmo comprimento, tem a mesma direção, mas tem sentido oposto. Esse seria o menos U. Ou seja, o vetor menos U é obtido invertindo a flecha do vetor U. Tá? Como falei, tem a mesma direção, o mesmo comprimento, mas o sentido é o sentido oposto. Dados os dois vetores U e V no plano ou no espaço, tá? O vetor soma pode ser descrito geometricamente da maneira seguinte. Tá? Então, a gente considera, por exemplo, aqui um vetor U e aqui um vetor V. Então, como é que a gente pode somar esses dois vetores? Então, o que a gente faz, tá? Aqui temos o ponto inicial de U, aqui o ponto final de U. O que a gente vai fazer é trasladar o vetor U, o vetor V, desculpa, de tal maneira que o ponto final de U coincida com o ponto inicial do V. Então, a gente traslada, tá? E obtemos aqui um trasladado do vetor V. É simplesmente considerar esse vetor e trasladar para que o ponto inicial seja o ponto final de U. E agora, nessa situação, vamos definir geometricamente o vetor U mais V
como vetor cuyo ponto inicial é o ponto inicial de U e o ponto final é o ponto final de B. Então, vai ser esse vetor aqui. Essa é a definição geométrica da soma de vetores. Ok? A gente também pode considerar a diferença de vetores. Então, eu posso considerar U menos B. Tem duas maneiras de fazer isso. Uma delas é simplesmente considerar U é somar menos B, que foi definido na transparência anterior. Outra maneira é a seguinte: se vocês têm aqui um vetor U, a gente considera aqui o vetor B, o que podemos fazer é trasladar o vetor B agora para que o ponto inicial de B seja o ponto inicial de U, ok? E o que acontece é que esse vetor aqui vai ser de fato o vetor U menos B. Tá? Então, é outra maneira de calcular geometricamente a diferença desses vetores. Claro, porque vocês têm que a soma de B é desse vetor, pela definição é esse aqui. Então, a soma de B desse vetor tem que ser U, então esse vetor tem que ser U menos B. Tá? Então, o que temos é uma maneira geométrica de somar vetores. Como eu falei, o vetor U mais B é o vetor cujo ponto inicial é o ponto inicial de U e cujo ponto final é o ponto final de B, mas a gente trasladou o B para que o seu ponto inicial coincida com o ponto final de U, tá? Como foi explicado aqui. Ou seja, não é simplesmente o vetor cujo ponto inicial é o ponto inicial de U e o ponto final é o ponto final de B, que seria esse aqui, porque em essa situação não é verdadeiro que o ponto inicial de B seja o ponto final de U. Mas quando a gente faz a translação para conseguir essa propriedade, então sim, o vetor soma é o vetor cujo ponto inicial é o ponto inicial de U e cujo ponto final é o ponto final de B. Ok? Tá? Como falei, definimos U menos B como U mais o vetor menos B. Então, a gente definiu a soma geometricamente. Tem outra operação em qualquer espaço vetorial que é o produto por um escalar. Então, o que seria esse produto por escalar geometricamente? Bom, quando vocês têm que o vetor é o vetor nulo, o produto por qualquer escalar vai continuar sendo o vetor nulo. Aí não tem nenhum problema para a definição. E se o vetor que a gente está considerando é distinto do vetor nulo, qual seria o vetor KBC-SU? Bom, se K é zero, esse produto continua sendo o vetor nulo. Produto de zero ou escalar zero de um vetor qualquer é o vetor nulo. Se K é positivo, a gente vai obter um vetor que tem a mesma direção, o mesmo sentido que U, e cujo comprimento é K vezes o comprimento de U. A gente só está dilatando o nosso vetor, tá? A direção não muda, o sentido não muda, mas o comprimento é multiplicado por K. E quando K é negativo, K vezes U é um vetor que tem a mesma direção, o sentido é oposto, cujo comprimento é menos K, que agora é um número positivo, vezes o comprimento de U. Por exemplo, quando vocês têm o vetor U, tá? Qual é o vetor menos 1 vezes U? Bom, esse aí é o menos 1, que é o vetor, esse vetor aí. Então, é um vetor que tem a mesma direção, sentido oposto, tá? E o comprimento desses dois vetores é o mesmo. Claro, K é menos 1, então vai ser menos menos 1, ou seja, uma vez o comprimento de U. Os comprimentos são iguais. Então, essa nossa descrição do produto bate com o que a gente sabe até agora. Então, a gente já, desse jeito, tem uma maneira geométrica de saber qual é o produto de um vetor e uma escalar. Por exemplo, se vocês consideram esse vetor aí, o vetor U, e a gente quer calcular duas vezes U, tá? Seria esse vetor aí. Tá? É o vetor que tem, o vetor, esse vetor aqui, percorrido em esse sentido. O vetor que tem o mesmo sentido, que tem a mesma direção e cujo comprimento é
duas vezes o comprimento do vetor inicial. Ou seja, se esse aqui é 1, esse vetor aqui é de fato duas vezes 1, tá? Mas é muito mais simples, em muitas situações, trabalhar com coordenadas, tá? Então, no plano, vamos identificar o vetor PQ, que seria o segmento orientado, tá? Aqui a gente tem P, aqui temos Q, é o segmento orientado que conecta P e Q, percorrido na direção de P para Q, tá? Então, podemos identificar esse vetor, onde as coordenadas no plano do P podem ser x sub 1, y sub 1, e as coordenadas de Q podem ser denotadas por x sub 2, y sub 2, podemos identificar com esse vetor aqui. Esse seria o vetor de coordenadas do vetor PQ. X sub 2 menos x sub 1 como primeira coordenada e y sub 2 menos y sub 1 como segunda coordenada. Isso aí não depende da escolha do ponto inicial e do ponto final. Se vocês trasladam o vetor, tá? Temos aqui um P' e um Q', o vetor PQ e o P', Q' têm as mesmas coordenadas, porque vocês estão somando o mesmo par de números, tanto a P quanto a Q. Então, a diferença não muda. Tá? Então, de fato, essa correspondência que associa a um vetor geométrico, um vetor de coordenadas, está perfeitamente definida e não depende da escolha do ponto inicial e do ponto final do vetor. No espaço podemos fazer a mesma coisa. Se temos um ponto P cujas coordenadas no espaço tridimensional são x sub 1, y sub 1 e c sub 1, é um ponto Q cujas coordenadas são x sub 2, y sub 2 e c sub 2, podemos identificar o vetor PQ, que de novo é o vetor que es simplemente o segmento orientado que conecta P e Q no sentido de P para Q. Então, podemos identificar esse vetor com esse vetor de coordenadas. A primeira coordenada é a diferença das primeiras coordenadas, a segunda é a diferença das segundas coordenadas, e a última, a terceira, é a diferença das terceiras coordenadas. Tá? Com essas identificações, temos definições muito simples para a soma de vetores. Em coordenadas, a soma dos vetores de coordenadas x sub 1, y sub 1 e x sub 2, y sub 2 é simplesmente o vetor x sub 1 mais x sub 2 e y sub 1 mais y sub 2. A primeira coordenada da soma é a soma das primeiras coordenadas e a segunda coordenada da soma é a soma das segundas coordenadas. E também temos uma expressão muito simples para o produto, tá? Esse produto que a gente definiu geometricamente, tá? Em coordenadas é o que é esperado, tá? O produto de um número real que é o vetor geométrico cujas coordenadas são x e y, e um vetor de coordenadas k vezes x e k vezes y. A primeira coordenada é o produto de k e a primeira coordenada do vetor, a primeira coordenada do produto, e a segunda coordenada do produto de k e x e y é k vezes y. Tá? No espaço temos fórmulas análogas. E podemos definir agora, a gente não estamos só interessados na estrutura de espaço vetorial, mas a gente também gostaria de calcular em algumas situações ângulos e distâncias. Em particular, para calcular distâncias, vamos introduzir a norma de um vetor. XY no caso do plano e XYZ no caso do espaço tridimensional. Então, a norma de XY é simplesmente, nos dois casos, a raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas. No caso do plano, temos duas coordenadas, no caso do espaço, temos três coordenadas. Tá? E a distância entre dois pontos, tá? P e Q, seja no plano ou no espaço, é, por definição, a norma do vetor PQ. Então, quando a gente está trabalhando no plano, temos a fórmula, que seria simplesmente a norma do vetor PQ, e quando a gente está trabalhando no espaço, temos a fórmula aqui, que de novo é simplesmente a norma do vetor PQ. E dessa forma a gente pode definir norma de um vetor e distância entre dois pontos.
Tá, então vamos ver um exemplo. Qual seria a norma do vetor 1, 2, 3? Tá, então essa norma tem que ser a raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas do vetor. Então, o quadrado de 1 mais o quadrado de 2 mais o quadrado de 3. O quadrado de 1 é igual a 1, o quadrado de 2 é 4 e o quadrado de 3 é 9. 1 mais 4 mais 9 é 14. Tá? Então, isso aí é a raiz quadrada de 14. Tá? E qual é a distância entre dois pontos? Bom, a distância entre os pontos 3, 2, menos 1 é 0, menos 7, 1 é a norma do vetor que conecta esses dois pontos. Mas esse vetor tem coordenadas obtidas considerando a diferença. Por exemplo, a primeira coordenada é a diferença das primeiras coordenadas, então vai ser 0, menos 3, que é menos 3. A segunda coordenada do vetor PQ, onde P é 3, 2, menos 1 e Q é 0, menos 7, 1, vai ser menos 7, menos 2, ou seja, menos 9. E a última coordenada vai ser 1 menos menos 1, ou seja, 1 mais 1, que é 2. E aí, a gente simplesmente aplica a definição de norma. É a raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas. Então, aqui vamos ter o quadrado de 3, aqui o quadrado de 9 e aqui o quadrado de 2. O quadrado de 3 é 9, o quadrado de 9 é 81, ou seja, 9 mais 81 é 90, e o quadrado de 2 é 4. Então, isso aqui vai ser a raiz quadrada de 94. Essa seria a distância entre esses dois pontos. Então, a gente consegue calcular desse jeito normas de vetores e distâncias entre dois pontos. Bom, a gente já fez a introdução aos espaços vetoriais, mas a gente hoje tratou os casos particulares do plano e do espaço. A gente fez uma introdução ao plano e ao espaço, que são espaços vetoriais em que essas operações que foram definidas no contexto geral têm uma forma que pode ser visualizada. Nas próximas aulas, vamos ver como trabalhar tanto com o plano quanto com o espaço. Por exemplo, vamos descrever os subespaços do plano e do espaço. E vamos utilizar algumas ferramentas fundamentais, em particular, o produto escalar, que será introduzido na próxima aula. Muito obrigado pela sua atenção.